Como começou? El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes. Como continuou? E, presidente Lula, o senhor falou há pouco com a gente ali rapidinho e fez um paralelo entre a oposição do Brasil e da Venezuela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso. Obrigada. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Maria Corina Machado responde a Lula: eu chorando? O senhor diz porque sou mulher? Como está indo? Conceder el Premio Nobel de la Paz de 2025 a Maria Corina Machado. Lula, agora quem tá chorando é você. Você já parou para pensar por que o Xandão vive sempre de cara fechada, mal-humorado e mandando prender meio mundo? Pois é, talvez seja porque ele não tem cabelo. A calvície não afeta só a aparência, derruba a autoestima, o bom humor. Homens e mulheres, principalmente na menopausa, sabem bem o peso disso. Mas calma, porque tem solução. Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age direto na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. É fácil de usar, indolor e indicado para todas as idades. E atenção, que ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de 70% e ainda leva um brinde especial. Entrega rápida, resultados rápidos. Então peça já o seu Hair Leo e recupere seu cabelo e sua autoestima, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais um Xandão. O mundo tem novos heróis e, curiosamente, eles não estão em Hollywood, nem na ONU, nem naquelas listas da Time que colocam Greta Thunberg e Bono Vox como se tivessem salvo o planeta porque plantaram uma samambaia. Não, o nome do momento é Maria Corina Machado, a mulher que botou o regime chavista de joelhos, sem tanques, sem armas e, o mais importante, sem apoio do Lula. Sim, brasilinas e brasileiros, o Prêmio Nobel da Paz de 2025 foi para a líder da oposição venezuelana por sua luta incansável por democracia, liberdade e ar puro, já que na Venezuela até respirar é racionado. O Comitê Norueguês do Nobel descreveu ela como a defensora corajosa que mantém a chama da democracia viva em meio à escuridão. Enquanto isso, o Lula mantém viva a chama do fogãozinho da Janja, aceso com um gás subsidiado pago por você, contribuinte. A cena em que Corina é comunicada de que ganhou o prêmio foi digna de Oscar. Jørgen Watne Friednes, o presidente do comitê, fez um telefonema emocionado e emocionante. Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berghardt Piken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God.
Oh my God. Well, I have no words. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. E olha que contraste cinematográfico. Enquanto Corina luta contra uma ditadura armada até os dentes, Lula luta contra o banquinho de tomar banho dele. Ela enfrenta tanques, ele enfrenta a gravidade. E perde. O comitê destacou que ela é um dos maiores exemplos de coragem cívica da América Latina. E é verdade. Maria Corina enfrentou o chavismo, o madurismo, o narco-estado e ainda sobreviveu ao Twitter da esquerda brasileira, o que talvez seja a prova final de resistência psicológica. O comitê ainda avisou: esperamos que ela possa vir a Oslo receber o prêmio, mas há uma questão de segurança. Claro, na Venezuela, sair de casa é igual a filme tipo Sexta-feira 13. Você nunca sabe quem volta. Enquanto isso, aqui no Brasil, quem critica o regime nem pode sair do país. Afinal, o nosso ministro Cabeça de Pirulito gosta de tirar passaporte. Prêmio Nobel da Paz cancelado porque Alexandre de Moraes confiscou o passaporte da premiada. Não duvido. E o mais bonito foi a reação dos colegas latino-americanos. O ex-candidato Edmundo Gonzalez escreveu: é o reconhecimento da luta de uma mulher e de todo um povo. Aqui estamos em shock de alegria todos também, sabe? Esto es un carajazo. Esse é José Gregorio. O presidente argentino Javier Milei foi um dos primeiros a parabenizar. Maria Corina, meus parabéns por esse reconhecimento mais que merecido pela sua enorme luta na corajosa defesa da liberdade e da democracia. Obrigado pela inspiração com que você ilumina o mundo lutando contra a narcoditadura na Venezuela. Já a luta do Lula ilumina o banheiro da Janja com nova decoração e iluminação de LED. E é claro que o gnomo de 9 dedos ficou chateado. Por 3 motivos. 3. Primeiro, ele sonhava em ganhar o Nobel da Paz, mesmo sem conseguir manter a paz nem da Janja com o guarda-roupa dela. Segundo, a premiada é inimiga do seu brother Maduro, o mesmo que mandou tanque atropelar manifestante e ainda foi recebido com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. E terceiro, o mais dolorido. A indicação dela ao Nobel veio de Marco Rubio, o mesmo que agora vai negociar sanções com o Brasil. Sim, o T-Rex da política americana, o terror dos petistas, o homem que Lula vê no pesadelo junto com Trump e um carimbo da OFAC. Rubio formalizou a nomeação em agosto de 2024, junto com Rick Scott, Byron Donalds e Maria Elvira Salazar. Aquela. Todos assinaram uma carta dizendo que Maria Corina representa a esperança e a resiliência de um povo oprimido há 25 anos. E eles pediram que o comitê reconhecesse sua coragem e moralidade. 2 palavras que o PT só conhece de dicionário. Mas o mais simbólico é isso. Lula apoiou o regime de Maduro. O mesmo regime que proibiu Maria Corina de disputar eleições, que censura a imprensa, que prende opositores e distribui miséria como política pública. E quando o mundo inteiro se indignou, Lula teve a coragem de dizer: ela fica chorando demais. E, presidente Lula, o senhor falou há pouco com a gente ali rapidinho e fez um paralelo entre a oposição do Brasil e da Venezuela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso. Obrigada. Primeiro, eu fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil.
Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Sim, o homem que chora porque o iPhone do Putin não reconheceu o número dele mandou uma mulher perseguida por ditadura parar de chorar. A piada se escreveu sozinha. Mas calma, o show da vergonha não para aí. No galinheiro da Globo News, os funcionários do regime tentaram criar uma narrativa tão burra que até a Dilma sentiria vergonha. Já que pegaria muito mal eles xingarem a Maria Corina, que é o que eles queriam, eles tentaram convencer os seus 3 telespectadores que a conquista dela foi um recado duro para Donald Trump. A gente fala muito do Oriente Médio, mas temos que lembrar, né, que Trump fez ameaças, sim, à Venezuela, deslocou a frota, né, marítima, reposicionou navios próximos à Venezuela, então tem feito ameaças diretas à soberania venezuelana e não é dessa forma que se promove a paz, né? Por mais que o regime de Maduro seja um regime autocrático, seja um regime contra o que esperamos, né, do ideal de democracia, não é dessa forma que se resolve as questões, né? Não é promovendo guerra, não é promovendo infrações à soberania de outros países que se resolve essas questões internacionais, mas também é muito comum da política externa americana, né, já historicamente, essas intervenções, né, em regimes de outros países. Então, eu acho que sim, pode ser entendido como um recado e por isso que decepciona tanto também Donald Trump, né, que almeja ainda, né, esse prêmio e teve a sua expectativa frustrada. Peraí, não é a Maria Corina Machado, prêmio Nobel da Paz, que apoia a ação de Trump no Caribe e, mais que isso, pede ajuda inclusive estrangeira para acabar com a ditadura de Maduro na Venezuela? Não seria então um recado a Donald Trump para atender ao pedido dela? Inclusive, Corina agradeceu a Trump quando soube da notícia do prêmio. Este reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um impulso para concluir nossa tarefa, conquistar a liberdade. Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Dedico este prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa. A militante disfarçada de professora e especialista está errada, pois seu papel é desinformar, e eu, um simples mortal, estou certo. Aliás, olha aí a professora especialista escolhida a 9 dedos pela Globo News em seu momento de lazer. O recado claro foi para Lula e outros aliados de ditadores na América Latina, e não para Trump. Basta ver quem a Maria Corina enfrenta. Além disso, os nobres para o Nobel foram indicados até o dia 31 de janeiro e a decisão ocorreu 2 dias antes de Trump anunciar a paz em Gaza. Trump pode esperar o ano que vem. Esses professores de universidades são muito maliciosos. Praticamente tudo que comentam ou ensinam tem objetivos de extrema esquerda, que é a estatização total e irrestrita. O marido da Sâmia Bonfim, o deputado Glauber Braga, também chorou. Olha que vergonha! A vencedora do Nobel da Paz é quem apoia a presença de embarcações militares dos Estados Unidos na costa da Venezuela para ameaçar uma guerra contra o seu próprio país. Maria Corina Machado comentou a ação imperialista em tom elogioso, dizendo: Trump não está jogando. Pois é, o certo seria darem o Nobel para o Maduro, que mandou um tanque do exército passar por cima de manifestantes desarmados. Né, Glauber? Canalha é pouco.
A mulher enfrenta censura, perseguição e risco de prisão numa ditadura e ainda conquista o Nobel da Paz. E o militante de ditador vem dizer que é vergonha. Vergonha é bajular tirano. Vergonha é defender Maduro, enquanto o povo venezuelano passa fome e foge do país. Vergonha é chamar de imperialismo o simples fato de um líder ocidental não se ajoelhar diante de um ditador. Enquanto Glauber e o PSOL choram arco-íris de inveja, o mundo aplaude. A mulher enfrentou censura, perseguição, exílio, ameaças de morte. E ainda assim ganhou o Nobel da Paz. E pensar que o cachaceiro de 9 dedos queria o mesmo prêmio. Mas, em vez de lutar pela paz, lutou pelo Pix. Na história, alguns ganham um Nobel. Outros ganham propina em cima de obra pública. E, como se não bastasse, vale lembrar, a esposa do marqueteiro de Lula, Mônica Moura, disse em depoimento que recebeu malas de dinheiro de Nicolás Maduro, de 300 a 800 mil dólares. Ou, como diria o PT, campanha colaborativa entre países irmãos. Tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela. A situação na Venezuela na época já era bastante caótica. Já tinha gente da oposição que eles prendiam à torta direito, assim, eles que eu digo é o governo, Chaves, né? Então, fechamos o negócio e aí pronto, a partir de agora então vamos montar a equipe. Isso já era cobrado 35 milhões de dólares. Eu passei os 8 meses que eu trabalhei lá, indo e vindo, né? Atrás de um contrato que eles escapavam pela tangente e nunca foi feito. Foi todo pago em caixa 2. Uma moeda de troca pra comprovar que eles tinham que pagar, pra mostrar que... A minha garantia era Lula. Então você falava, eu confiava muito em Lula, que ele ia resolver. Então, enquanto Maria Corina arriscava a vida contra o regime, Lula e seus marqueteiros lucravam com o regime. E quando ela foi proibida de concorrer, o mesmo Lula ainda debochou. Hoje ela é Nobel da Paz e ele piada internacional. Enquanto Lula posa de guru da paz, a verdadeira guerreira da liberdade está escondida em Caracas, com a cabeça a prêmio, mas de pé e queixo erguido. Maria Corina Machado é a prova viva de que o bem ainda pode vencer o mal, mesmo sem roteiro da Marvel e sem discurso da Greta Thunberg. Ela é o oposto do modelo lulopetista. Em vez de se aliar a tiranos, enfrentou um. Em vez de vender liberdade por cargo, comprou risco por dignidade. Em vez de querer tapete vermelho, ganhou o respeito do mundo. E o mais irônico é que esse Nobel não foi apenas uma vitória dela, foi uma derrota moral do PT, do Foro e de todo esse clubinho de autoritários progressistas. Enquanto Lula dizia que ela chora demais, o mundo ouviu o choro de um povo inteiro e aplaudiu a mulher que não se calou. No final é simples. Lula, com todos os holofotes, queria ser o Mandela, mas acabou sendo o Maduro da Shopee. E Maria Corina, mesmo escondida, virou símbolo da liberdade. E se o mundo ainda tem salvação, ela começa com pessoas como Maria Corina, que lembram aos tiranos de plantão que a liberdade sempre volta, mesmo que às vezes venha de salto alto e com sotaque de Caracas. Ele que só fez o bem, que só faz coisa boa, ele que traz os refri e às vezes leva até o copo. E vocês falam mal dele, meu? Caramba! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.